Países reunidos na Conferência do Clima prometem reduzir o desmatamento a zero até 2030. E reduzir em 30% a emissão de gás metano, que é o mais agressivo para o meio ambiente. Reportagem mostra como a reforma administrativa poderá ajudar o governo a pagar o Auxílio Brasil. Vendas dos combustíveis aumentam no Brasil, mesmo com os reajustes de preço. Fiocruz começa um novo estudo sobre a dose de reforço da vacina contra a Covid em adultos. China pede aos cidadãos para estocar comida por causa de nova onda de Covid. Atentado perto de um hospital militar na capital do Afeganistão deixa pelo menos 25 mortos. E o mercado pet no Brasil cresce tanto que está movimentando mais dinheiro que fogões, máquinas e geladeiras. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os líderes da maioria dos países do mundo assumiram hoje dois importantes compromissos para salvar o meio ambiente e preservar a vida humana e dos animais. Para começar, a promessa de zerar o desmatamento até 2030. Comprometidos com as florestas. Esta foi a posição de cerca de 100 líderes mundiais reunidos na COP26, a grande conferência da ONU sobre mudança climática. As nações globais lançaram nesta terça-feira grandes planos para acabar com o desmatamento em 2030 e reduzir as emissões de metano, dando início a negociações complicadas. Decidimos assinar o compromisso dos líderes pela natureza para que até 2030 tenhamos 30% das terras sendo declaradas áreas protegidas. Mas devo dizer hoje que não estamos esperando até 2030, estamos nos comprometendo a proteger 30% de nosso território como reserva em 2022, porque devemos agir agora. As a protected area in 2022, because we must act now. Líderes de mais de 100 países assinaram a Declaração de Glasgow e prometeram frear e reverter o desmatamento e a degradação do solo. Juntas, as nações que assinaram um acordo abrangem 85% das florestas do mundo, o equivalente a uma área de mais de 33 milhões e meio de quilômetros quadrados. As medidas vão ser apoiadas por um fundo de 12 bilhões de dólares de dinheiro público, arrecadado por 12 países entre 2021 e 2025. Outros cerca de 7 bilhões de dólares vão ser de investimentos privados por mais de 30 instituições financeiras globais. As medidas devem apoiar atividades em países em desenvolvimento, como a restauração de terras degradadas, o combate a incêndios florestais e a defesa dos direitos das comunidades indígenas. Segundo a ONG Global Forest Watch, somente em 2020 a destruição de florestas primárias aumentou 12% em relação ao ano anterior. O Brasil, berço da maior floresta tropical do planeta, teve 9,5% de aumento nas emissões de gases de efeito estufa neste período. O outro compromisso fechado em Glasgow, na Escócia, foi para a redução de 30% do gás metano lançado à atmosfera. É o maior vilão na mistura química geradora do efeito estufa. A iniciativa foi lançada pelo governo dos Estados Unidos. Mais de 100 países, também contando com o Brasil, concordaram em reduzir as emissões até 2030. Mas na lista não inclui países como a China, Rússia e Índia. 3 dos principais emissores do gás responsável por grande parte do aquecimento global. A sociedade sempre foi apresentada ao dióxido de carbono como o mais grave para o meio ambiente, mas não é. O metano passou a ocupar a liderança dos malignos do início da Revolução Industrial. Atualmente é lançado ao ar principalmente pelos gases emitidos pelos rebanhos, que crescem sem parar para alimentar o ser humano. Esses gases são os piores, mas a fumaça dos veículos aparece em segundo lugar, como objeto de preocupação. Existem vários outros, como a fumaça dos lixões,
que também se multiplicam ao redor do mundo. A diferença entre os dois é que o dióxido de carbono, que é o que causa mais poluição, fica pelo menos 100 anos no ar. Já o gás metano é apontado como 80 vezes mais nocivo, porque embora permaneça apenas 12 anos na atmosfera, é mais rápido nos danos que causa. Hoje, em seu discurso, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que o novo compromisso assumido pela comunidade internacional é capaz de mudar o jogo no combate às mudanças climáticas. Segundo ele, os mais de 100 países representam 70% do PIB global e metade das emissões de metano na atmosfera. De acordo com o líder americano, isso não é apenas algo que temos que fazer para proteger o meio ambiente. Segundo ele, é uma enorme oportunidade para todos nós, com a criação de empregos. O cumprimento das metas climáticas é, além da garantia da vida, uma parte essencial da recuperação econômica global. No sopé de um maciço vulcânico na Islândia, uma fábrica suga o ar para capturar dióxido de carbono, a principal causa do aquecimento global. Esta é a maior fábrica do mundo projetada para capturar CO2 diretamente do ar e transformá-lo em rocha. O projeto piloto chamado Orca, que significa energia em islandês, se distingue da tradicional captura de CO2 das chaminés das indústrias poluentes. Lançada em setembro pela startup suíça Climeworks, a instalação é o resultado de uma aliança com a Carbfix, empresa islandesa pioneira em armazenamento subterrâneo de carbono, e a OnPower, operadora de uma usina geotérmica vizinha. Depois de ser filtrado, o dióxido de carbono é transportado por uma tubulação subterrânea e dissolvido na água. A mistura é injetada sob alta pressão na rocha basáltica e se solidifica graças à reação química do gás com o cálcio, magnésio e ferro contidos no basalto. A técnica permite que um processo natural chamado de mineralização, que normalmente leva centenas de milhares de anos, acelere para menos de 2 anos. De acordo com a Carbfix, esta é atualmente a maneira mais estável e segura de armazenar carbono. O procedimento é caro e consome muita energia, mas é mais uma iniciativa na luta contra o aquecimento global. A Fiocruz e a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciaram um estudo para a dose de reforço contra a Covid em adultos. No total, 9.000 pessoas vão participar da pesquisa. O estudo elaborado pela Fiocruz, que conta com a participação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e do Instituto DOR, irá avaliar a necessidade de aplicar uma dose de reforço em adultos. Como a cidade do Rio de Janeiro já está aplicando as doses de reforço em idosos de 60 anos ou mais, o novo experimento será direcionado para a faixa etária dos 18 a 59 anos. Devem participar do experimento 9.000 pessoas. Para ser voluntário, é preciso ter acima de 18 anos, morar no município do Rio de Janeiro e ter completado o esquema vacinal com qualquer imunizante aplicado em 2 doses, como AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer, há pelo menos 6 meses. Após a aplicação, o voluntário será acompanhado por 1 ano, para testes de anticorpos e reagentes. A previsão é que os primeiros resultados preliminares sejam coletados no início do ano que vem. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 280.040.967 doses. 74,8% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 116 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Nesta terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte oficializou o fim do limite de público em atividades como jogos de futebol, espetáculos, cinemas, eventos sociais e feiras. Quando o público for superior a 2.000 pessoas, a entrada será permitida apenas com apresentação do resultado negativo do exame de Covid, feito até 72 horas antes, ou do comprovante de vacinação da 2ª dose ou de dose única da vacina. Os Estados Unidos já consideram a aplicação de uma 2ª dose de reforço da vacina contra a Covid, totalizando 4 doses de imunizante para pessoas com mais de 18 anos que tenham problemas graves ou moderados no sistema imunológico
e que tenham recebido as 3 primeiras doses de uma das vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer-BioNTech ou da Moderna. Falta a confirmação das agências reguladoras. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo contra a Covid. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados 7 bilhões e 100 milhões de doses. A China está na liderança com 2 bilhões e 280 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 70 milhões de doses. Em terceiro lugar, aparecem os Estados Unidos, em quarto, o Brasil e a Indonésia, que superou o Japão, agora em quinto. E veja a seguir, a previsão para o setor de tecnologia no Brasil é de crescimento com salários maiores. E ainda, projeto da reforma administrativa poderá ajudar o governo a pagar o Auxílio Brasil. Uma das propostas mais importantes em tramitação no Congresso Nacional é a reforma administrativa. A PEC 32 seria uma das possibilidades do governo para garantir o pagamento do Auxílio Brasil sem comprometer o teto de gastos, já que reduziria o valor da despesa pela União com o funcionalismo público. O ministro Paulo Guedes acredita que a proposta pode ser aprovada ainda este ano, mas por causa dos lobbies e manifestações contrárias, o texto corre o risco de nem ser votado no período que antecede a eleição. Segundo o Observatório Nacional da PEC 32, desenvolvido pela Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, para monitorar a posição de deputados e senadores com relação ao texto da reforma administrativa, 215 deputados são contra a proposta, enquanto 245 se dizem favoráveis. Entre os senadores, a grande maioria ainda não se decidiu. Embora haja maioria de intenção de votos nas duas casas, a diferença é mínima. E para aprovar proposta de emenda à Constituição, é necessário o apoio de pelo menos 3/5 do plenário da Câmara, ou seja, 308 deputados. Isso em votação de 2 turnos. Sem o apoio necessário, a reforma administrativa, que já foi aprovada pela Comissão Especial, não tem previsão de ir ao plenário da Câmara. O professor de Ciências Políticas do IBMEC, Rodolfo Tamanarra, avalia que com tantas resistências em pleno ano de campanha eleitoral, a votação da proposta deve ficar para depois. Hoje, atualmente, o que se vislumbra no Congresso Nacional são muitas oposições à proposta de texto substitutivo à PEC 32, que é exatamente a PEC, que visa promover a reforma administrativa. Do ponto de vista da iniciativa privada, a percepção é que a proposta atual ela é tímida com relação às modificações que deveriam ocorrer e parece que do ponto de vista do serviço público, se entende que a proposta acaba retirando garantias que são fundamentais para uma atuação independente, isonômica e eficiente do serviço público. Então, apesar do tema ser da máxima importância, reitero, me parece que o governo brasileiro vai ter muita dificuldade de aprovar o texto nessa legislatura, em 2021, exatamente porque muitos interesses têm que ser compostos para que o texto possa avançar. Então, minha avaliação é de que, de fato, o tema ele vai se colocar em 2022, apesar das dificuldades que nós sabemos da aprovação de um texto como esse no contexto de ano eleitoral. O especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, destaca que a pressão dos servidores públicos pode assustar os parlamentares, pois eles compõem boa parte da base eleitoral. Existem lobbies muito fortes e muito importantes que querem postergar o máximo a análise dessas mudanças, dessas alterações, enfim, dessa PEC. Principalmente para o ano que vem, que vai ser um ano eleitoral. E sempre os lobbies, sempre os funcionários públicos, e as pessoas que seriam atingidas por essas mudanças têm um peso muito importante e os nossos políticos têm medo disso. Entidades, sindicatos e conselhos de servidores públicos se manifestam contra a proposta. O texto foi elaborado pelo governo federal e entregue aos deputados em setembro do ano passado. Após discussões na comissão especial, inclusive com a presença do ministro Paulo Guedes, a proposta foi aprovada pelos parlamentares na comissão, porém com uma série de alterações. O relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM,
mudou vários pontos do texto apresentado pela equipe econômica do governo federal. Entre eles, a redução da remuneração e da jornada, que antes seria vedada e agora pode ser feita em períodos de crise fiscal limitada a 25% da carga. Na proposta inicial do governo, havia previsão de uma segunda fase de concurso público, com vínculo de experiência para a classificação final. Após a mudança do relator, o vínculo de experiência foi excluído, mas o servidor passará por avaliação de desempenho e poderá ser exonerado em caso de 2 avaliações insatisfatórias. A reforma administrativa acaba com vários benefícios dos servidores da administração pública, entre eles férias acima de 30 dias, adicional e promoção por tempo de serviço, licença-prêmio e aposentadoria compulsória como punição. Para o governo federal, a aprovação da PEC é necessária e urgente. O Ministério da Economia diz que vários estados enfrentam dificuldades para fazer investimentos e pagar em dia os servidores, e afirma que a União enfrenta grandes desafios, vendo minguar, ano a ano, a capacidade de investimento. Segundo a pasta, em 2019, a despesa com servidores ativos e empregados de estatais foi de 109 bilhões de reais, enquanto em 2008 foi de 45 bilhões. O professor de Direito Constitucional e procurador do Estado de Rondônia diz que o texto é prejudicial a todo o funcionalismo público e representa um retrocesso. O impacto que a reforma traz para o serviço público é notório, até porque a proposta de emenda à Constituição número 32 propõe uma visão subsidiária do Estado, onde o chefe do Poder Executivo decidirá quem irá ser parceiro do Estado, podendo inclusive, por decreto, extinguir, vejam só que absurdo, extinguir sem discussão e sem autorização do Parlamento, cargos ocupados e não mais apenas os cargos vagos, além dos ministérios. Abre, com isso, um precedente para que haja retrocesso no setor público, como acontece nos cargos em comissão, tendo em vista que estes já estão sendo lançados por nepotismo ou por algum tipo de apadrinhamento político. O prejuízo é imenso. Nós precisamos combater esse tipo de política que está sendo adotada na PEC 32, da reforma administrativa, em que pese tenhamos ciência da necessidade de aperfeiçoamento da administração pública, mas precisamos debater uma reforma séria e não apenas uma reforma politiqueira. A PEC 32 é prejuízo não só para a administração pública, mas como para toda a sociedade brasileira. É um retrocesso. O especialista em direito eleitoral discorda. Diz que o bom servidor público não precisa ter medo da reforma administrativa e que os parlamentares devem superar o lobby e focar no bem do país. Muitos deputados e senadores têm medo de desagradar uma determinada corrente, um determinado perfil de servidores públicos e terem prejuízos nas suas campanhas eleitorais nos seus estados. Mas é importante lembrar que o bom servidor público, o bom funcionário público não tem que ter medo de perder direitos ou de quaisquer alterações. Quem tem que ter medo é aquele mau funcionário, aquele que não trabalha, é aquele que não cumpre as suas obrigações e mesmo assim recebe, e mesmo assim tem férias, e mesmo assim tem uma série de benefícios que o cidadão comum não tem. O mau funcionalismo, aquele que trabalha de forma incorreta, indevida, tem sido premiado praticamente desde a Constituição de 88. E o brasileiro, o cidadão brasileiro não aguenta mais. O cidadão brasileiro quer serviços, quer uma qualidade de serviços e principalmente quer que aquele servidor, aquele funcionário que não trabalha direito possa ser cortado, possa ser eliminado do serviço público sem um monte de garantias que existem hoje. Vamos torcer e vamos cobrar, esse é o papel da sociedade, é o papel dos eleitores, que eles pensem no Brasil, pensem na sociedade, na melhoria dos serviços públicos e tirar aqueles que não trabalham, aqueles que estão lá só pelos salários, pelas vantagens, sem dar a contrapartida, sem cumprirem as suas obrigações. O Brasil não merece maus funcionários, ao contrário, o Brasil merece e tem que tratar bem e tem que cuidar daqueles que cumprem as suas obrigações e trabalham corretamente. E veja a seguir, a China pede para os cidadãos estocarem comida por causa da nova onda de Covid. E ainda, mercado pet no Brasil está rendendo mais do que as linhas de fogões, geladeiras e máquinas de lavar.
No Brasil, 149 mortes por Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas e 6.431 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia no mundo. Já são mais de 247 milhões e 454 mil casos e 5 milhões e 11 mil óbitos registrados ao redor do mundo. Dos 5 países mais afetados por ordem de contaminação, os Estados Unidos aparecem em primeiro, com mais de 46 milhões e 140 mil diagnósticos e um total de 748.173 mortes. A Índia tem mais de 34 milhões e 296 mil contaminações. O Brasil tem mais de 21 milhões 821 mil testes positivos, sendo que quase 21 milhões e 16 mil pessoas estão recuperadas da doença. Até o momento, são 608.071 óbitos registrados no total. O Reino Unido quebrou a barreira dos 9 milhões e 174 mil casos. E a Rússia passou dos 8 milhões e 455 mil pessoas contaminadas desde o início da pandemia. E em meio a um novo surto de Covid, o governo da China pediu para que seus cidadãos estoquem produtos de necessidade diária, pois o país pode entrar novamente em lockdown. O país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes reduziu ao mínimo o número de casos de coronavírus desde o início da pandemia, graças às medidas de tolerância zero adotadas pelo governo. Mas a preocupação com o coronavírus tem aumentado nas últimas semanas. A China vem implementando ações cada vez mais rígidas para conter o mais recente surto. O país registrou 92 novos casos de Covid-19 na segunda-feira, o maior patamar desde meados de setembro. Nesta terça-feira, autoridades chinesas orientaram a população para estocar suprimentos básicos. No anúncio, o governo exigiu que sejam adotadas medidas necessárias para garantir o abastecimento de alimentos. As ações sanitárias incluem o fechamento de fronteiras, lockdowns pontuais e longos períodos de quarentena. O pedido do governo chinês também ocorre em meio a um aumento no preço dos alimentos, o que preocupa a população. As mortes por Covid-19 atingiram um novo recorde diário na Rússia nesta terça-feira, 4 dias depois do governo decretar um feriado de uma semana para tentar impedir novas infecções. Foram confirmadas 1.178 vítimas fatais nas últimas 24 horas. As baixas taxas de vacinação contra a Covid e a relutância das autoridades em reintroduzir medidas mais rígidas para conter a propagação são fatores que explicam os sucessivos recordes. Menos de 35% dos russos estão totalmente vacinados contra a doença, apesar do fato da Rússia ter lançado a vacina Sputnik meses antes de outros países. Um hospital da cidade de Oriol, que fica a 300 quilômetros ao sul de Moscou, luta para lidar com o número de pacientes com Covid devido à falta de anestesistas e especialistas em doenças infecciosas. A maioria dos pacientes contaminados precisa de suporte de oxigênio e o suprimento é apertado. De acordo com o médico-chefe Alexander Ryalukhin, o hospital tem trabalhado quase 100 leitos livres e diz que sempre teme a falta de leitos suficientes para tratar todos os seus pacientes. Já o paramédico de ambulância Dmitry Seregin disse que as autoridades não estão relatando o número real diário de mortes relacionadas ao coronavírus, que nenhuma das que realmente ocorreram por causa da doença foi registrada. Os números oficiais sobre o número de vítimas da pandemia variam no país. Na segunda-feira, as mortes acumuladas eram de 239.693, de acordo com a Força Tarefa Nacional. Mas o Escritório de Estatísticas do Estado estima o número quase o dobro, em torno de 462 mil, entre abril de 2020 e setembro de 2021. Alguns especialistas dizem que a subnotificação de mortes tornou as pessoas tolerantes. De acordo com a agência de notícias britânicas Reuters, médicos e autoridades revelaram uma série de fatores que alimentaram a disseminação da doença e forçaram a Rússia a voltar às restrições mais rígidas desde os primeiros meses da pandemia.
Além da hesitação da vacina, eles citaram mensagens confusas das autoridades, políticas inconsistentes, estatísticas não confiáveis e tentativas de transferir a responsabilidade de Moscou para os líderes das repúblicas e regiões da Rússia. E pelo menos 25 pessoas morreram hoje no Afeganistão. A tragédia assumida pelo grupo Talibã aconteceu depois que foram ouvidos tiroteios e explosões. Nesta terça-feira, houve uma confusão perto de um hospital militar de Cabul. Testemunhas relataram 2 explosões e tiroteios nos arredores, deixando vítimas. O Talibã confirmou a informação sem dar mais detalhes. Mais cedo, uma fonte médica havia relatado que as explosões foram ouvidas de dentro do hospital. O último ataque à capital afegã foi há pouco menos de um mês, no dia 3 de outubro, quando pelo menos 5 pessoas morreram numa explosão perto de uma mesquita de Cabul. A ação foi reivindicada pelo grupo Estado Islâmico. Esse mesmo hospital foi atacado em 2017 em uma ação também reivindicada pelo Estado Islâmico e que causou 100 mortes. A venda de produtos para animais de estimação rendeu mais de 40 bilhões de reais no ano passado, que foi mais do que a linha branca dos fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Um vestido cheio de detalhes, chapeuzinho e até colar. O mercado pet se aprimora a cada dia e, por consequência, fatura cada vez mais. Aqui nessa confecção de luxo para pets, há produtos que variam de 50 a 500 reais, às vezes até mais, como é o caso dessa bolsa aqui, que no varejo chega a custar 600 reais. E olha, clientela para isso é o que não falta. Segundo dados do IBGE, há cerca de 48 milhões de domicílios com pets, cães ou gatos, que são os animaizinhos que mais movimentam esse mercado. Segundo o Instituto Pet Brasil, no ano passado o setor movimentou quase 41 bilhões de reais. Valor bem maior do que o faturamento da linha branca, que somou cerca de 29 bilhões de reais em todo o ano de 2020, com a venda de produtos como fogões, geladeiras e máquinas de lavar, por exemplo. Há 8 anos, esta estilista, que trabalhava com moda infantil, resolveu se especializar em confecção pet de luxo. E o negócio deu muito certo. A gente segue exatamente o que a indústria do fashion faz com os humanos e aí a gente reproduz, adapta para os nossos pequenos. A gente escolhe todos os materiais, todos os aviamentos extremamente luxuosos, com brilho, com pelúcia, e aí a gente traz para dentro da nossa coleção. A Mana distribui as peças produzidas na fábrica em São Paulo para pet shops de todo o país. E a Jéssica é uma cliente especial. Tutora de vários pets, ela é super adepta desse mercado. A gente procura sempre deixar elas bonitinhas, principalmente quando chega a parte assim de datas comemorativas, principalmente um Natal, um Ano Novo. Então isso aí acaba a gente colocando. A gente também não quer uma roupa nova, então assim, para eles também vale a pena um gasto, né? Por que esse mercado tem crescido tanto? Bom, em primeiro lugar, os pets têm tomado um lugar muito especial dentro dos lares brasileiros. Aliás, já tomou. Hoje o pet é considerado como um filho mesmo nas famílias. É exatamente assim que a Jéssica pensa. Cuida dos bichinhos como filhos. É um animalzinho, mas a gente tá na família e então a gente quer que ele viva bem, pelo menos. É o mínimo que a gente pode dar para ele, já que a gente assume essa responsabilidade. Então é responsabilidade de filho e é gasto de filho também? O gasto principalmente, né? O gasto com veterinário, o gasto com vacinas. E o gasto com luxo, mas sempre pensando no bem-estar do animal. O pet, ele deita, ele rola, ele pula, ele brinca e ele precisa, ao usar uma roupa, ele precisa ter a liberdade para poder expressar todos esses movimentos naturais. Segundo esta médica veterinária especialista em comportamento animal, o conforto é o primordial. Qualquer
conduta que você tenha, que traga um desconforto para esse animal, eu acho que já não é algo que vale a pena você seguir. Por isso, a equipe da Mana realiza estudos para adaptar as peças. Diferentes aberturas, tamanhos de cava, tamanhos de barriga, tamanhos de pescoço, adaptações como esta, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Olha, você consegue encontrar aqui, olha, uma adaptação específica que eu adapto o velcro do tamanho que eu quero. Quando a gente vê que o animal ele se sente confortável com a roupa, quando a gente vê que ele está super à vontade, isso para mim é uma coisa que me deixa muito mais tranquila. E aí não importa o preço? Não. A gente acaba pagando um pouquinho mais caro, não tem, nesse ponto a gente não pensa na questão do dinheiro. E se o conforto for priorizado, está tudo certo. Segundo a doutora Viviane, não tem problema mimar os pets, mas vale o alerta. Do meu ponto de vista, quando você coloca o cachorro para dormir na sua cama, quando você está com ele o tempo todo fazendo companhia, fazendo carinho, brincando, saindo, passeando, mas permitindo que ele manifeste o comportamento natural dele, não tem problema nenhum em você ter uma relação onde você considere ele um filho, mas não se esqueça de que ele é um cachorro, de que ele é um gato e como tal, ele vai fazer coisas de cachorro e vai fazer coisas de gato. Aí a relação ela fica saudável. E você vai ver a seguir a homenagem da Itália ao presidente Jair Bolsonaro. E ainda, o aumento nas vendas de combustíveis no Brasil, mesmo com os reajustes de preços. O presidente Jair Bolsonaro e Matteo Salvini, líder do partido italiano de ultradireita Liga Norte, se encontraram nesta terça-feira para participar de um ato solene em homenagem aos mais de 450 pracinhas mortos em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Como ocorre anualmente, a cerimônia foi realizada no cemitério San Rocco, em frente ao monumento ao soldado desconhecido, erguido em memória dos militares brasileiros. No total, mais de 20 mil soldados do país estiveram na Itália lutando contra o fascismo. A cerimônia foi realizada no Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia, criado no dia 2 de dezembro de 1944. No local estão sepultados 462 brasileiros. Após a execução dos hinos nacionais brasileiro e italiano, o presidente depositou uma coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido. Em seu discurso, Bolsonaro disse que ficou emocionado por estar pela primeira vez em solo italiano. O presidente também lembrou que cerca de 30 milhões de brasileiros têm origem italiana. Muito honrado, pela primeira vez estou em solo italiano. Solo esse, neste momento, sagrado para nós, onde rememoramos aqueles que tombaram em luta pelo aquilo que é de mais sagrado entre nós, a nossa liberdade. Esta é a terra, esta é a terra também de meus antepassados. Hoje, 1/7 da população brasileira, 30 milhões de pessoas, tem origem italiana. O ministro da Defesa, o general Walter Souza Braga Neto, que também participou do evento, ressaltou a importância da aliança do Brasil com a Europa na Segunda Guerra Mundial. Feliz é a nação que reconhece o sacrifício e o altruísmo de seus antepassados em nome de uma causa nobre e comum. O Brasil tem uma história recente, mas repleta de episódios dos quais devemos nos orgulhar e o dever de preservar. Uma das efemérides é a participação brasileira na campanha em solo europeu, contribuindo para a vitória na Segunda Guerra Mundial. Precisamos cultuar a memória de nossos heróis e manter vivas as raízes, os valores e as tradições brasileiras. O conflito foi uma reação do mundo contra os ideais totalitários do nazismo e do fascismo. O Brasil, prontamente, fez a opção irremediável pela democracia, pela liberdade,
após os navios mercantes serem afundados na costa brasileira. A liderança nacional da época, com coragem moral e sentimento patriótico, conduziu nossa adesão às forças aliadas. Contrariando os céticos e antipatriotas, que duvidando da capacidade e da determinação do povo brasileiro, diziam ser mais fácil uma cobra fumar o cachimbo que o país participar da guerra, a Força Expedicionária Brasileira foi estruturada mobilizando cerca de 25 mil militares e que no Teatro de Operações Europeu superou os desafios de toda a ordem, escrevendo um roteiro de bravura e de heroísmo. Ao final da guerra, em 1945, foram contabilizadas 465 mortes de membros da Força Expedicionária Brasileira no campo de guerra. Em 1960, o governo do Brasil trouxe de volta os restos mortais dos soldados que foram sepultados no Rio de Janeiro, então capital federal, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, localizado no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade. Após a homenagem aos pracinhas, o presidente embarcou de volta para o Brasil. E agora um fato curioso. Em meio à polêmica dos reajustes dos preços dos combustíveis, a venda destes produtos cresceu no país. Em setembro, as distribuidoras registraram aumento de 10,7% a mais na comercialização do diesel do que no mesmo período de 2019. Já a gasolina teve aumento nas vendas de 13%. As vendas de diesel e gasolina no mercado brasileiro atingiram em setembro níveis superiores aos do período pré-pandemia, em meio às altas consecutivas no preço. A avaliação é que o aquecimento do consumo sinaliza uma retomada da economia após a fase mais crítica da crise sanitária. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, apontaram que as distribuidoras de combustíveis venderam em setembro deste ano 5 bilhões e 400 milhões de litros de óleo diesel, volume 3,3% superior ao do mesmo mês do ano passado e 10,7% acima do verificado em setembro de 2019. Já a venda da gasolina chegou a 3 bilhões e 400 milhões de litros, um aumento de 11,6% e 13% em relação ao mesmo período de 2020 e 2019, respectivamente. O aquecimento do consumo coincide com a sequência de aumentos no preço dos combustíveis. Segundo a Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis, Federação Brasicom, a procura por combustíveis tem feito a Petrobras registrar demanda atípica. Tanto as refinarias da Petrobras como as privadas não têm capacidade de produzir o volume necessário para atender às solicitações. O déficit é de 25% da demanda de diesel e em torno de 15% para a gasolina. Com isso, existe a necessidade de importações para atender o mercado. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ABICOM, são importados 250 mil metros cúbicos de gasolina e 1 milhão de metros cúbicos de óleo diesel por mês. O presidente do Equador, Guilherme Lasso, anunciou em Glasgow, na Escócia, a ampliação da reserva marinha das Ilhas Galápagos. O aumento do local, considerado um tesouro nacional e que se expande pela Colômbia, Costa Rica e Panamá, deverá ser de 60 mil quilômetros quadrados. A área protegida crescerá ao norte em direção aos limites com a Costa Rica na Cordilheira Subaquática de Los Cocos, que começa no arquipélago e se estende até o México. Se trata de... Isso não é menos do que 60 mil quilômetros quadrados, além da reserva marinha existente. Que se suma à reserva marina existente. Lasso destacou que o projeto prevê trabalhar com Colômbia, Panamá e Costa Rica para criar um corredor que conecte suas águas. E para seu desenvolvimento, o presidente propôs a troca da dívida externa do Equador. O país sul-americano enfrenta uma crise econômica agravada pela pandemia da Covid-19, com uma dívida externa de quase 46 bilhões de dólares, o que representa 45% do produto interno bruto. Declaradas Patrimônio Natural da Humanidade, as Ilhas Galápagos levam o nome das gigantescas tartarugas endêmicas,
que habitam o arquipélago inspiraram a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. A área protegida de Galápagos, onde a pesca industrial é proibida, é a segunda maior do mundo, com 133 mil quilômetros quadrados. Mais de 2.900 espécies marinhas existentes foram relatadas nela. Muitos cafeicultores estão experimentando os efeitos negativos da mudança climática, que é uma grande preocupação para a indústria. A alta demanda de café também significa que mais áreas são necessárias para produzir grãos de café suficientes, levando ao desmatamento. Para evitar que este cenário seja ainda maior, cientistas finlandeses finalizaram uma nova técnica que permite que uma das bebidas mais consumidas do planeta seja fabricada de forma mais sustentável, mas com os mesmos cheiro e gosto convencionais. O novo produto não é moído. Na verdade, é o resultado de um aglomerado de células de uma planta de café, sob condições de temperatura, luz e oxigênio, controlados em um bioreator. Depois de torrado, o pó é preparado exatamente da mesma forma que o café clássico, um método que permite evitar os atuais problemas ambientais do café, cuja produção mundial está próxima a 10 milhões de toneladas o grão. De acordo com o líder da equipe de pesquisa, Eiko Richer, usar a agricultura celular para substituir commodities agrícolas é ter um processo mais sustentável. Então, a ideia é mesmo no longo prazo substituir os processos agrícolas, porque temos um processo mais sustentável aqui. Haveria menos uso de pesticidas e fertilizantes, e o transporte seria muito reduzido, além do benefício adicional de consistência, com um produto que não depende de estações ou outros fatores ambientais. Na Europa, o café cultivado em laboratório precisa ser aprovado como novo alimento antes de ser comercializado. E veja como foram os testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Você foi o quê, irmã? De vez em quando tem uma pontada muito forte no peito. Quem mais em nome de... Você, o que foi? Eu tava com dor no olho. E saiu? Amém, glória a Deus. E você foi o quê? Missionário, eu agradeço a Deus, porque eu cheguei aqui com muita dor no peito, com a síndrome do pânico, que eu tenho uma criança especial que não é aceita na escola. E graças a Deus essa tristeza saiu. Tô sentindo uma alegria enorme de estar com Jesus de volta. Que bonito, hein, pessoal? Vale a pena, hein? Você foi o quê, amiga? Dor nas costas, desde ontem à noite. Doendo aqui, passou, graças a Deus. Glória a Deus. Você foi o quê, irmã? Braço e joelho. Não estava podendo dobrar. O do braço não dobrava. Cantei a volta e Jesus me curou. Já pode levantar o braço? Eu creio. Já pode levantar? Já estou levantando. Glória a Deus por isso. Aqui foi o quê, irmã? Conta pra mim. Pastor, eu vim aqui com a dor no joelho horrível. Cheguei aqui, pastor, não conseguia subir escada. Você já consegue subir escada? Agora eu creio que sim, então, eu consigo. Sobe essa escada aqui, ó. Vamos tirar a prova dos 9. 9 vezes 9, 81. Dividido por 9, nada. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor. Subiu normal? Pensei que ele estava dando a mão e estava segurando o microfone. Glória a Deus. Então desce agora, baiana glória de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha aí, descendo até correndo, pessoal. Oh, glória a Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.